Nem toda entrevista permanece normal. Às vezes, uma pequena discussão se transforma em uma briga completa ao vivo na câmera. Aqui estão 17 entrevistas que começaram normais e terminaram em uma briga inesperada. Vamos começar com Sheikha Al-Johari e Sami Kreis. Sheikha Al-Johari contra Sami Kreis. Em julho de 2014, um debate político ao vivo foi transmitido por um canal de satélite jordaniano. Os convidados eram a jornalista Sheikha Al-Johari e o advogado ativista Sami Kreis. A discussão se concentrou em temas sensíveis como a guerra civil na Síria e a crise em Gaza. De repente, as coisas esquentaram quando Kreis expressou suas opiniões. Al-Johari de repente perdeu a paciência. Sem aviso, ele pegou uma garrafa de água e a jogou diretamente em Kreis. Então Al-Johari levantou-se, atravessou o cenário, pegou uma cadeira e tentou atingir Kreis com ela. O apresentador tentou intervir, mas não foi suficiente. Felizmente, um membro da equipe interveio a tempo e conseguiu acalmar Al-Johari antes que a situação saísse do controle. Muhammad Ali versus Joe Frazier. Antes da revanche, Muhammad Ali e Joe Frazier se reuniram para uma entrevista na TV. A princípio, parecia normal. Ali estava brincando como sempre, chamando Frazier de nomes e lembrando-o da luta passada deles. Você só tem muitos seguidores brancos. Eles não gostam de você por isso. Eles acham que você deve ser um bom menino. Frazier ficou quieto por um tempo, mas suas expressões mostravam outra coisa. Então, de repente, Frazier levantou-se, arrancou o microfone e foi direto para Ali. Sente-se, Joe, sente-se. Ali não recuou. Em segundos, os dois estavam brigando no chão do estúdio, enquanto a equipe corria para separá-los. Kaufman contra Lawler. Andy Kaufman e Jerry Lawler participaram do programa Late Night with David Letterman. Durante a entrevista, Andy disse que luta livre era apenas atuação e exigiu um pedido de desculpas, mas Lawler não aceitou. Ele disse que Andy desrespeitou a luta livre e que recebeu o que merecia. Kaufman respondeu, dizendo que poderia ter tomado medidas legais, mas não porque ele só queria um pedido de desculpas. Mas as coisas não se acalmaram. Elas pioraram. Por fim, Lawler perdeu a paciência e deu um tapa em Kaufman bem na frente de todos. Pegue a mangueira, amigo. Andy não ficou quieto. Ele pegou seu café e jogou em Lawler. Em seguida, ele saiu do set gritando enquanto todo o estúdio ficou em silêncio. Alexander Lebedev contra Sergei Polunsky. Em 2011, o bilionário russo Alexander Lebedev, um ex-agente da KGB, apareceu em um talk show com o empresário Sergei Polunsky. Eles pretendiam discutir sobre a economia, mas as coisas ficaram tensas rapidamente. Do nada, Lebedev levantou-se e desferiu 2 socos, derrubando Polunsky da cadeira. Desferindo um golpe, ele derrubou Polunsky no chão. O público ficou completamente chocado, pois não aceitava isso de forma alguma. Lebedev explicou mais tarde que reagiu porque se sentiu ameaçado por Polunsky e queria parar a situação antes que piorasse. No entanto, as autoridades não aceitaram essa justificativa. Ele foi acusado de hooliganismo motivado politicamente, o que poderia levar a uma sentença de até 5 anos de prisão. Olhando para trás, Lebedev admitiu em uma entrevista que pode ter reagido de forma exagerada. Ele disse que não estava tentando causar problemas e se descreveu como uma pessoa normalmente calma, mas suas ações na câmera contaram uma história diferente. Al Sharpton versus Roy Innis. No final da década de 80, Al Sharpton e Roy Innis eram 2 vozes poderosas no movimento dos direitos civis. Mas embora lutassem pela mesma comunidade, estavam em lados políticos muito diferentes. Sharpton era inclinado ao liberalismo, enquanto Innis mantinha fortes opiniões conservadoras. Suas diferenças de longa data chegaram ao auge em 1988, no programa The Morton Downey Jr. Show. Sharpton começou chamando a atenção de Innis por algumas de suas visões mais controversas, o que instantaneamente aumentou a tensão na sala. O Sr. Innis passou de um homem que desafiaria um Bob Abrams para um homem que se curvaria e se submeteria. Quando Innis tentou falar para se defender, Sharpton continuava a interromper. E foi aí que as coisas se tornaram físicas. Innis subitamente perdeu a calma e empurrou Sharpton ao chão. As pessoas no set rapidamente correram para tentar separar a briga. Mais tarde, Morton Downey Jr. entrou e tentou acalmar todos. Sheikha Al-Johari versus Mohammed Al-Jayousi. Durante uma transmissão ao vivo na Seven Stars TV, 2 convidados jordanianos, a jornalista Sheikha Al-Johari e o analista político Mohammed Al-Jayousi,
Sentaram-se para discutir o conflito sírio. A discussão rapidamente saiu do controle. Ambos os lados falavam ao mesmo tempo, e não demorou muito para que as coisas piorassem. Antes que alguém pudesse intervir, os gritos se transformaram em empurrões. Ambos os homens se inclinaram sobre a mesa. Agarrando-se enquanto a discussão se tornava física. O anfitrião e a equipe correram para separar, mas não antes que a mesa quase virasse durante a luta. Jim Rome e Jim Everett. Em 1994, o ex-quarterback da NFL Jim Everett apareceu no Talk 2, um programa esportivo apresentado por Jim Rome. Mas as coisas já começaram mal. Rome estava zombando de Everett há um tempo, ao compará-lo com uma famosa tenista, o que era sua maneira de dizer que Everett não era duro o suficiente. Mas Everett não estava gostando. Logo no início da entrevista, ele disse a Roma para não repetir. É melhor. Você ligar mais uma vez? É melhor fazermos uma pausa na estação. É um segmento de 5 minutos. Mas Rome exagerou na sorte e repetiu mesmo assim. Foi quando Everett perdeu a paciência. Ele se levantou, derrubou a mesa e empurrou Rome direto da cadeira. Depois da briga, Rome disse que estava errado e tentou pedir desculpas. Ele procurou Everett algumas vezes, esperando que pudessem seguir em frente. Mas Everett não aceitou e não queria nada com ele. O infeliz incidente, aquele foi o quarterback dos New Orleans Saints, Jim Everett, mas devo dizer que, na realidade... Burt Reynolds contra Mark Summers. Em 1994, Burt Reynolds estava passando por um momento difícil. Ele estava no meio de um divórcio complicado e apareceu no The Tonight Show com Jay Leno. Qual foi a ideia por trás disso? Eu vi o clipe, mas eu não vi aquele app. Desde o início, as coisas desandaram. Leno fez algumas piadas sobre a vida pessoal de Burt e dava para ver que ele não estava contente. Eu só disse isso porque você estava de costas para mim e eu estava apenas falando com suas costas. Não, eu posso falar com você também, Burt. Então Mark Summers entrou. Ele era conhecido por apresentar um divertido show de jogos para crianças, mas durante a entrevista, mencionou como seu casamento era bom. Seja intencionalmente ou não, isso não caiu bem com Burt, e as coisas desandaram rapidamente. Não, eu só estava me perguntando quem te disse isso porque... Minha esposa me diz isso Ela com frequência. Eu sou casado, na verdade. Burt de repente pegou sua caneca e derramou a bebida no colo de Mark. Mark tentou jogar de volta, mas Burt rapidamente deu um tapa na mão dele. E justo quando parecia que as coisas iam se acalmar, ficou ainda mais bagunçado porque eles acabaram jogando tortas um no outro, bem ali no set. "16 Shot M versus Flaco. Enquanto isso, a próxima briga veio de um cenário muito menor, mas a tensão parecia igualmente grande. Isso aconteceu no podcast No Jumper e desandou rapidamente. 16 Shot M estava lá para uma entrevista com Flaco. A princípio, era só conversa, mas dava para ver que 16 já estava irritado. Ele não gostou que Flaco era amigo de Benjamin Kevo, alguém com quem 16 tinha uma grande rixa. Mano, você está nervoso. Você está dizendo que em tudo é sobre uma pessoa. Não. Você está tentando pensar? Flaco tentou se explicar, dizendo que estava apenas tentando esclarecer as coisas. Mas 16 não estava querendo ouvir. Ele sentia que Flaco era falso e estava escolhendo lados. Eu só tô dizendo... Foi por isso que você o trouxe? Mas você ficou lá, certo? As coisas ficaram mais intensas, e 16 começou a chamar Flaco de nomes, dizendo que ele era um caçador de fama e não estava sendo verdadeiro. Ele também mencionou algumas questões pessoais, como Kevo vazar suas informações e mexer com ele online. Você disse. Qual é a busca por influência aos 16? Sim. Então, do nada, 16 se inclinou e cuspiu em Flaco de frustração e então os dois começaram a brigar em segundos. Cardi B versus Ásia. Na mesma linha, antes das vitórias no Grammy e dos shows esgotados, Cardi B era conhecida por ser autêntica em Love and Hip Hop New York. E neste episódio de reunião, ela não se segurou. O drama começou quando Asia Davis, que estava namorando Swift na época, apareceu para a reunião. Havia rumores de que Swift e Cardi estavam ficando um pouco próximos demais, e a tensão entre Cardi e Asia vinha crescendo há um tempo. Certo. Quando você teve um problema comigo? Certo, eu tive um problema... Quando você... Durante o show, perguntaram a Asia qual era o problema dela com a Cardi. Ela ficou quieta no início, mas era claro que algo a estava incomodando. A Cardi não aceitou isso. Ela mencionou as mensagens que Asia havia enviado para Swift, acusando-a de falar sobre ela pelas costas. Então, do nada,
Card tirou o sapato e o jogou diretamente em O Asia. que aconteceu? Fusir Ghibli versus Cole Nicola. Embora o drama da reunião de Cardi B possa ter começado com um sapato, este próximo foi todo sobre tapas em um reality show. Em 2018, Fusir Ghibli, o chefe do Sindicato dos Mineiros da Albânia, sentou-se para uma entrevista na TV com Cole Nicola. O objetivo era discutir os direitos dos trabalhadores, mas as coisas rapidamente saíram do controle. Depois de discutirem um pouco, Ghibli se levantou, caminhou e deu um tapa no rosto de Nicola. Nicola não ficou parado. Ele bloqueou os próximos golpes e se levantou para revidar. O apresentador pausou por um segundo, sem saber o que fazer, e então, rapidamente interveio para parar aquilo. Briga do skinhead Geraldo. Em seguida, de volta em 1988, The Geraldo Rivera Show reuniu um dos seus painéis mais intensos de todos os tempos. Supremacistas brancos, líderes dos direitos civis negros e ativistas judeus. Eles estavam discutindo assuntos realmente sérios, mas a tensão já estava prestes a aumentar ali. E eu realmente recomendo que você não me pressione demais. Vamos lá. Então, As coisas chegaram a um ponto crítico quando um dos convidados supremacistas brancos lançou um insulto racista a Roy Innis, líder do Congresso de Igualdade Racial. Innis não ficou sentado. Ele atravessou o palco e agarrou o homem pelo pescoço. Assim que Roy o segurou, tudo explodiu. Pessoas da plateia correram para o local. Então, no meio de tudo isso, Geraldo levou uma cadeira no rosto. Seu nariz estava estourado, sangrando, mas ele não saiu. Ele simplesmente continuou o show como se nada tivesse acontecido. Grayson Waller. Em seguida, Grayson Waller estava no programa Sunrise para um segmento leve sobre luta livre. Um dos apresentadores brincou sobre ele mostrar um movimento e sugeriu que o gerente de chão entrasse. Mas Waller não gostou nada disso. Ele se levantou e avisou que não ia fingir nada, pois daria um soco de verdade se fosse pressionado. Eu acho que você não entende. Tipo, se eu for aí agora, vamos ter a polícia aqui, porque eu não vou dar um soco falso. Tipo, eu vou te dar um soco direto O no gerente de queixo. palco tentou ignorar, mas Waller não tinha terminado. Ele o desafiou, dizendo que se sentia desrespeitado e mandou ele parar de agir como se fosse durão. As coisas ficaram tensas, mas o apresentador pediu para o gerente sair e encerrou rapidamente o segmento antes que piorasse. Ei, leva essa conversa fiada e sai daqui. Ei, sai daqui. Leva essa conversa fiada. Vai embora. David Schultz. Na última vez, as coisas ficaram tensas por causa de uma piada. Mas desta vez, foi apenas uma frase que transformou uma entrevista em briga. Em 1984, o repórter John Stossel entrevistou o lutador David Schultz. Durante a entrevista, Stossel disse que achava que o wrestling era falso. Vou te fazer a pergunta padrão. Pergunta padrão. Acho que isso é falso. Schultz não disse muito. Apenas deu-lhe um tapa, depois deu outro. Stossel ficou claramente chocado e não conseguiu acreditar no que aconteceu. E mais tarde, disse que os golpes causaram danos permanentes aos seus ouvidos. Você acha que é falso? O que é isso? É falso? Vader. Depois que David Schultz perdeu a calma por causa de uma pergunta, desta vez foi Vader que não se conteve. Quando o assunto da sua profissão surgiu, durante uma entrevista de TV no Kuwait, o apresentador perguntou se a luta livre era real ou falsa. Vader ficou com raiva, agarrou o apresentador e o empurrou de volta na cadeira no local. O apresentador mal conseguiu se desviar. Portia versus Kenya. Após o ataque de Vader por questionar a luta livre, este próximo caso sai do ringue para a realidade da TV. Durante a reunião do Real Housewives of Atlanta, as coisas deram uma guinada quando Kenya Moore desafiou Portia Williams sobre boatos a respeito de seu relacionamento. Isso é algo que é uma história que se originou. À medida que a discussão ficava mais acalorada, Kenya trouxe um cetro e apontou no rosto de Portia. Nenhuma delas recuou, e isso rapidamente se transformou em gritos Não se altos. preocupe, o que eu não vou fazer é deixar você falar por cima de mim, tá? Como eu estava dizendo. Ficou pior quando Portia rebateu, acusando Kenya de se fazer de vítima enquanto arranjava brigas com os outros. Então, do nada, Portia agarrou Kenya e a arrastou para o chão. Os membros da equipe rapidamente intervieram para separá-las. Zaza Aglazi versus Irakli Glonti. E assim como as coisas ficaram desordenadas na realidade da TV, este próximo prova que até a política pode se transformar em uma briga completa. Na Geórgia, um debate ao vivo na TV tomou um rumo selvagem quando Zaza Aglazi, do Partido Industrialista, de repente jogou um copo de água em seu oponente, Irakli Glonti, do Partido Estado para o Povo.
Lonte não ficou quieto. Ele revidou imediatamente e em segundos. Ambos os homens estavam de pé, jogando água e quase partindo um para cima do outro. O apresentador tentou intervir, mas a cena já estava fora de controle. A segurança teve que intervir enquanto as câmeras continuavam gravando. Então, esses foram 17 momentos inesquecíveis onde entrevistas se tornaram campos de batalha. Qual incidente te deixou mais chocado? Ou perdemos uma briga que você acha que deveria estar na lista? Conte-nos nos comentários e obrigado por assistir. Além disso, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar para receber incidentes impressionantes.